Vamos lá para o Reino Unido agora, ou pelo menos falar sobre assuntos de lá, porque com votação marcada para 4 de julho, os líderes do Partido Conservador e do Partido Trabalhista participaram ontem do primeiro debate para as eleições lá no Reino Unido. E o Fabrício Naides, que tem mais informações para a gente. Para começar, houve algum vencedor desse debate? Olha, Lívia, bem difícil a gente dizer. A primeira pesquisa que saiu depois do debate ontem, que era da YouGov, dizia que quem se deu melhor foi o atual primeiro-ministro Rishi Sunak. Mas duas pesquisas que saíram hoje, do grupo Savanta e também do jornal The Sun, dizem que quem se deu melhor foi o concorrente dele, o oposicionista Keir Starmer, do Partido Trabalhista. Ou seja, as pesquisas estão bem divididas em relação a quem se deu melhor no debate de ontem. De fato, as pesquisas de intenção de votos para 4 de julho dão uma grande vantagem para o Partido Trabalhista, para Keir Starmer, com mais de 20 pontos percentuais de diferença, muito provavelmente aí encerrando um governo de 14 anos já do Partido Conservador. Até por conta disso, do que dizem as pesquisas de intenção de voto para 4 de julho, o atual primeiro-ministro Rishi Sunak foi para o ataque ontem, foi para cima do oposicionista Keir Starmer. Questionou se o candidato do Partido Trabalhista terá capacidade de lidar com problemas do país atualmente, como, por exemplo, uma greve de médicos do NHS, que seria o SUS britânico, vamos dizer assim, e também a questão da migração ilegal, um dos principais pontos aí defendidos por Rishi Sunak, de acabar com a imigração ilegal no país. Ele tenta colar essa história de que um possível governo trabalhista não tem aí um plano claro, um plano bem definido para o futuro do Reino Unido. Apesar disso, Keir Starmer também rebateu, foi para cima e questionou bastante esse histórico dos conservadores no poder nos últimos 14 anos, mas principalmente da antecessora do Rishi Sunak, que é a Liz Truss, que durou apenas 49 dias no governo, dando aí um sinal de que esses últimos anos do Partido Conservador foram anos de muita instabilidade política, muita incerteza, muita bagunça à frente do governo britânico. Claro que, como todo debate para chefe de Estado, teve ali muita discussão também pessoal, ataques entre os dois, mas também os próprios candidatos ali falando positivamente do seu histórico, das suas famílias, dizendo que vem de famílias humildes, ligadas ao setor público. Mas um ponto que chamou muita atenção foi quando houve um questionamento se os candidatos levariam algum parente para uma cirurgia no Serviço Público de Saúde, no NHS. O primeiro-ministro Rishi Sunak falou o seguinte, Lívia: caso eu tivesse algum parente que precisasse de uma cirurgia, ele seria atendido em um hospital particular, eu não levo ele para um hospital público. Enquanto o candidato da oposição, o Keir Starmer, falou: não, eu sempre fui tratado em hospitais públicos, a minha esposa é uma enfermeira do NHS, eu claro que levaria para o sistema público de saúde, mostrando aí uma divergência entre os dois candidatos nesse tema que é bastante importante para o eleitor britânico. Outros pontos também bastante destacados: o Rishi Sunak tem questionado um suposto aumento de custo para as famílias britânicas de 2.094 libras, referente a impostos que, segundo os conservadores, surgiriam caso os trabalhistas cheguem ao poder. Inclusive, o Rishi Sunak tem publicado bastante sobre isso já hoje nas redes sociais, indicando que o custo de vida no Reino Unido, que já está alto, vai aumentar no governo trabalhista por conta de uma carga maior de impostos. O Keir Starmer se defendeu, falou que isso é meramente uma projeção dos seus rivais políticos, que isso não vai acontecer, o custo de vida não vai subir tanto assim, mas que ele quer sim aumentar impostos, principalmente para as camadas mais ricas da população. E aí, finalizando uma outra disputa, ainda falando sobre imigração, tem uma grande disputa nesse momento no Reino Unido por conta daquele projeto de lei que foi aprovado de enviar os imigrantes ilegais para Ruanda, despachá-los para Ruanda. A Corte de Direitos Humanos da Europa, o Tratado de Direitos Humanos da Europa, proíbe que isso aconteça. Mas o governo atual do Reino Unido está disposto a passar por cima desse tratado internacional. O Rishi Sunak falou o seguinte: a segurança do Reino Unido vem em primeiro lugar, a gente não está nem aí para o Tratado Europeu de Direitos Humanos. O Keir Starmer respondeu: nós não podemos ser párias internacionais, a gente vai rever essa posição, o Reino Unido precisa ser respeitado. O que a gente sabe é o seguinte: 4 de julho vai guardar uma eleição bastante acirrada no Reino Unido, muito provavelmente, como dizem as pesquisas, com vitória trabalhista.